pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, escrito pelo Gerald Brittle. Esse livro, que é uma espécie de biografia do casal Warren, foi escrito em 1980 e desde então não havia nenhuma tradução e nenhuma edição dele aqui no Brasil. Mas nesse ano a Dark Side Books resolveu publicar esse livro e eles fizeram essa edição que está muito bonita e que eu vou mostrar com detalhes no final do vídeo. O Ed e a Lorraine Warren são conhecidos por investigarem, por trabalharem com o sobrenatural. Eles são um dos maiores nomes acerca da investigação paranormal. Além disso, eles trabalharam em diversos casos e alguns de seus casos acabaram se tornando adaptações cinematográficas, como Invocação do Mal, Annabelle ou Horror em Amityville. E o autor do livro, o Gerald Brittle, é formado em literatura e psicologia com especialização em teologia mística. Então a gente pode dizer que os nomes envolvidos nesse livro têm bastante gabarito para falar sobre o tema que eles falam. Quando o Ed e a Lorraine tinham em torno de 18 anos, eles se conheceram e se casaram. E o Ed, desde pequeno, teve experiências com o sobrenatural. Ele conta aqui no livro que quando ele tinha uns 6 anos, ele via o espírito de uma freira. E depois ele veio descobrir que essa freira era a tia dele. Além disso, a Lorraine é clarividente, ou seja, ela é uma pessoa sensitiva. E ela, desde pequena, conseguia ver a aura das pessoas e conseguia ter visões sobre o futuro. E eles se conheceram, se casaram e começaram a trabalhar com pinturas de quadro. E foi a partir daí que a demonologia apareceu para eles. O trabalho que eles realizaram durante toda a vida se apresentou para eles de uma forma muito natural. Eles começaram a pintar quadros sobre casas mal assombradas e começaram a investigar essas casas. E assim eles ficaram muito curiosos e eles perceberam que eles podiam ajudar as pessoas com isso. A partir daí, então, eles ficaram conhecidos como demonologista. Mas o que é um demonologista? Ao contrário do que muitos pensam, um demonologista não realiza exorcismo. Ele é uma pessoa que estuda essa área relacionada ao sobrenatural, que estuda espíritos humanos e espíritos inumanos, e ele é convidado ou ele é contratado para ir até a casa ou até uma pessoa que está sofrendo com esses fenômenos para tentar identificar o que é que está atormentando essa pessoa. Depois que ele faz esse diagnóstico, aí sim entra o papel de um exorcista, se for necessário. Lembrando que os exorcismos só podem ser realizados perante um ritual e perante um sacerdote. Então não é qualquer um que pode fazer esse ritual ou que tem acesso ao material para conseguir fazer ele. E isso é uma coisa que eles deixam claro durante todo o livro. Tanto o Ed quanto a Lorraine não são exorcistas, eles são demonologistas. Eles estudam os casos, eles tentam ajudar as pessoas, eles tentam identificar o que é que está oprimindo essas pessoas e depois, se for o caso, eles chamam um exorcista ou eles chamam outras pessoas que podem dar um jeito nos fenômenos que estão acontecendo. Outro ponto interessante de se salientar é que eles trabalhavam com demonologia desde 1940, mas só ficaram conhecidos pelo público em 1970, quando os casos mais famosos deles acabaram indo a público e eles ficaram conhecidos. Outra coisa que eles comentam no livro é que eles não eram pagos pelos serviços. A única coisa que eles pediam em troca financeiramente era o valor de hospedagem ou até mesmo para poder chegar até o local. Fora isso, eles não cobravam nada. Eles faziam isso para poder ajudar as pessoas. Esse livro é um compilado com informações sobre diversos casos que eles investigaram. É um livro riquíssimo em informações e, além disso, durante o relato, diversas reflexões são colocadas para você e eu me peguei pensando diversas vezes sobre aquilo que era contado no livro, sobre como que ele era contado, sobre as consequências que esses fenômenos tiveram para a vida das pessoas. E de qualquer jeito, se você ler esse livro, algum sentimento você vai ter. Se você não sentir medo, pelo menos ansioso você vai ficar, ou até mesmo preocupado, um pouco temeroso. Alguns sentimentos vão aparecer, principalmente na narração de alguns casos bem macabros, tá? E conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo que muitos desses casos têm pontos em comum. Primeiro, o autor ele vai ser bem específico, ele vai falar sobre esses pontos em cada um dos casos. Depois, tanto o Ed quanto a Lorraine, quanto o Gerald, eles vão costurando esses pontos para uma ideia maior, que é a ideia do oculto. O Ed e a Lorraine Warren não eram ocultistas, eles eram
religiosos, eles eram católicos, mas eles têm uma visão muito positiva, uma visão muito bonita ou até mesmo interessante sobre o oculto. Eles não dizem que as pessoas devem simplesmente esquecer que o oculto existe ou que isso não deve ser comentado. Muito pelo contrário, eles acreditam que quanto mais informações sobre o oculto existirem, menos fenômenos estranhos ou perigosos vão acontecer. Um ponto muito importante que eles citam no livro, que é uma realidade nossa em qualquer um dos nossos âmbitos culturais, é a questão que nós possuímos muita informação, mas pouco conhecimento. E é por isso que eles acreditam que quanto mais conhecimento for disseminado, melhor vai ser para as pessoas se protegerem, para as pessoas evitarem que o oculto apareça para elas. Por isso que eles ministravam palestras em comunidades, em escolas ou até mesmo em auditórios, para tentar alertar as pessoas da existência do oculto. E uma coisa importante de lembrar é que mesmo que a ciência não tenha explicação para tudo o que acontece aqui no livro, isso não significa necessariamente que o que aconteceu não seja verdade. Pode ser que charlatões inventaram, quiseram ganhar dinheiro, quiseram que as pessoas se assustassem, mas nem todas as pessoas que sofreram de alguma forma, que foram oprimidas, necessariamente são mentirosas. Então mesmo que você acredite ou não acredite, é importante manter uma duvidazinha no ar, manter alguma coisa que vai te possibilitar ver as coisas de um outro jeito se um dia aquilo que você acredita for contestado. Então quando a gente visualiza as similaridades entre os casos, eles começam a explicar alguns conceitos que a demonologia possui, que provavelmente nós leigos não temos essa diferença ou essa interpretação. O primeiro deles e um dos mais interessantes é a diferença entre espírito humano e inumano. Espírito humano é, como o próprio nome diz, relacionado a pessoas, espíritos que por algum motivo ficaram presos à terra. E tem um trecho aqui do livro muito interessante que eles dizem o seguinte: o tempo não é um fator para os espíritos. Eles vivem em uma espécie de presente eterno. É a sabedoria e a percepção da realidade que permitem que o espírito humano siga adiante. E eles dizem isso porque há muitos casos de espíritos, de pessoas que morreram, mas que não perceberam que morreram e que ficaram presas à terra por algum motivo, ou justamente por não terem percebido que morreram. E esses espíritos humanos não possuem muita autonomia, então eles podem fazer alguns barulhos de passos, fazer alguns barulhos nas paredes, mover objetos muito pequenos, atravessar uma porta. Isso é característica de espíritos humanos. Agora existem os espíritos inumanos, que são espíritos autônomos, espíritos antigos, inteligentes e do mal. São entidades maléficas. E esses espíritos sim, esses espíritos conseguem mover, sei lá, 100 quilos de uma hora para outra, fazer as pessoas levitarem, bater janela, bater porta e então até mesmo possuir uma pessoa. E quando eles falam dos espíritos inumanos, eles ressaltam com veemência que uma pessoa que desconfia que está lidando com o espírito inumano não deve nunca enfrentar esse espírito ou tentar solucionar o caso por si mesma. Porque as pessoas normais e leigas não têm muito poder contra esses espíritos. Porque eles são muito poderosos, eles existem aqui, digamos assim, desde o início das eras, né? Desde o início dos tempos. Então é sempre importante se voltar para um demonologista, se voltar para um clérigo, para um exorcista, porque essas pessoas sim possuem conhecimento, possuem sensatez e principalmente autoridade para conseguir lidar com esse tipo de espírito. E é quando eles acabam entrando mais nessa lógica do espírito inumano que eles acabam discorrendo um pouco mais sobre os fatos que aconteceram com eles, sobre os fenômenos que eles investigaram. E aí eles contam que existem formas de você atrair esses espíritos para você. Existem duas leis principais, a lei da atração e a lei do convite. A lei da atração é muito simples, é que energias positivas, ações positivas geram ações positivas. Energias negativas e ações negativas geram ações e energias negativas. Então pessoas ou famílias que brigam muito, que têm uma atmosfera, uma energia muito pesada, que choram, que estão em depressão, que passam por problemas financeiros, por problemas que abalem o seu psicológico e que consigam enfraquecê-las psicologicamente, têm com toda certeza uma grande capacidade de atrair entidades maléficas para si. Já famílias positivas, famílias felizes, que enfrentam de cabeça erguida os problemas, que sabem que a positividade é uma arma importante, distanciam esses espíritos
delas. Então esta é basicamente a lei da atração. E existe a lei do convite, que é quando você convida e permite que esse espírito inumano e maléfico faça parte do teu dia a dia. Aí eles discorrem sobre alguns objetos, sobre alguns rituais ou algumas coisas que podem convidar espíritos. Um deles é o tabuleiro Ouija, um tabuleiro que com ele supostamente você consegue conversar com espíritos. E justamente por você conseguir fazer essa ligação, você não tem noção que tipo de espírito você pode conversar. Você pode falar com um espírito humano bonzinho ou com um espírito diabólico bem maléfico. E quando você realiza essa conexão, você abre as portas para isso. E quando você se comunica, as portas já estão totalmente abertas. E é muito mais fácil desse espírito acabar conseguindo infestar a tua casa, oprimir a tua família e até possuir um membro dela, ou você. Além disso, rituais de bruxaria, de magia negra, com toda certeza, não é nem preciso ser muito inteligente para perceber ou para entender que podem atrair, que vão com toda certeza atrair espíritos maléficos. A bruxaria, ela é uma porta de entrada para esses espíritos. Aí a Lorraine, ela explica em determinada passagem sobre a Wicca, né, sobre a magia branca, a magia cinzenta e a magia negra, que vem a questão de que a magia branca é uma magia que você procura trocar energias com a própria natureza para conseguir fins positivos. A magia cinzenta e a magia negra já começa a entrar numa coisa mais maléfica, e daí pode surgir depois o satanismo e até mesmo outros tipos de rituais de magia negra que vão atrair com toda certeza espíritos demoníacos. Sessões espíritas ministradas por médiuns amadores, ou por médiuns que não têm noção, ou por pessoas que não são nem um pouco entendidas do assunto, com toda certeza vão atrair entidades para a comunicação, e essas entidades podem ser tanto boas quanto ruins, mas a probabilidade de que seja uma entidade ruim é muito maior, e que catástrofes possam acontecer depois também é muito grande. Então a lógica do livro é que a partir dos casos expostos, eles vão começar a explicar os pontos da demonologia, como que acontecem essas manifestações. Então, por exemplo, eles vão falar que existe um período de infestação desse espírito, um outro de opressão, quando as coisas começam a ficar mais perigosas, quando as portas começam a bater, quando vozes começam a ser ouvidas, quando figuras começam a aparecer, quando um sentimento de terror e medo também começa a surgir. São sinais da opressão. E depois, se isso acontecer, é a questão da possessão demoníaca. Aí que um membro mais frágil da família pode vir a ser possuído. E aí a questão já entra no âmbito do exorcismo. E é uma questão muito complexa. No livro ela é bem explanada. E eu não quero dar muitos detalhes para justamente não fazer com que vocês fiquem decepcionados quando forem ler o livro. Bom, então o livro vai falar sobre alguns casos, e nesse vai entrar o caso de Amityville, vai entrar o caso da Annabelle, também sobre as vozes de Enfield. E durante os capítulos, mesmo que sejam capítulos mais específicos, eles acabam fazendo ligações com outros casos, dando outros exemplos. Alguns outros capítulos que não são tão direcionados a casos, por exemplo, que eles investigaram, mas sim, por exemplo, a opressão ou a infestação, eles acabam citando diversos casos para conseguir argumentar, para fundamentar bem as ideias e para exemplificar bem o que eles querem dizer. Tem também um caso aqui sobre a família Beckford, que é o caso dos Beckford, que é de uma casa mal assombrada, que segundo o Ed e a Lorraine, foi a pior casa mal assombrada que eles já investigaram, que eles entraram. O caso ficou tão complicado que virou realmente um pandemônio, eles quase nem conseguiram salvar a família, e foi um dos casos mais perigosos que eles já se envolveram. E no final do livro surge uma pergunta a respeito de como que o Ed e a Lorraine se protegem, né? Porque eles viveram durante toda a sua vida perto e convivendo assim com espíritos, com fantasmas, com entidades, e perguntam, quando vocês vão ir até certo caso, vão investigar certo caso, como que vocês decidem, como que vocês se protegem perante isso? E a Lorraine fala que ela se volta muito ao lado espiritual, né, a questão religiosa. Ela passa um dia antes na igreja orando e pedindo proteção e sabedoria. Além disso, eles possuem relíquias de santos ou medalhas, e quando eles vão entrar no caso realmente, eles pedem apoio espiritual, eles tentam se carregar de energias positivas e tentam estar em contato com espíritos positivos, espíritos do bem que vão ajudar se o caso for muito complicado.
Enfim, o livro ele é, sem sombra de dúvidas, interessantíssimo, e um dos pontos bem positivos dele, na minha opinião, é a escrita. O Gerald Brittle ele é formado em literatura, psicologia, com enfoque ali na área de teologia mística, né, a especialização dele, e ele soube conduzir muito bem o livro, porque ele apenas ministrou a história. É claro, ele fez as introduções, mas quem complementava as ideias, quem participava ativamente do livro eram o Ed e a Lorraine Warren. Você tem ali os dois comentando, mas tem alguém por trás articulando, né? E é o Gerald Brittle fazendo isso, na minha opinião, brilhantemente bem. E agora eu quero conversar um pouquinho com você sobre acreditar ou não naquilo que é narrado nesse livro e em outros livros também. A nossa crença ela é cultural, então depende de como você foi criado, que influências você teve, que pessoas que você conviveu, que experiências você viveu. Então por isso que é muito difícil você julgar uma pessoa que acredita ou uma pessoa que não acredita. Eu acho que o mais importante nesses casos é você estar aberto à contestação ou você manter nas suas ideias uma lacuna de dúvida. Porque acreditar fielmente que isso aqui é uma verdade absoluta ou discordar e achar que isso é tudo charlatanismo pode ser perigoso. E pode acabar te fazendo ficar frustrado quando aparecerem evidências que provem aquilo que você discordava. Então acho importante manter essa lacuna aberta. Não é errado não ter opinião formada, na realidade isso é uma das coisas que mais nos humaniza, poder mudar de opinião. Então eu acho que perante a isso também é uma questão muito complexa, a gente não tem evidências científicas para provar tudo, e ao mesmo tempo a gente pode perceber que existem coisas que acontecem com outras pessoas que não são explicadas, nunca foram, nem no passado e nem agora conseguiram ser. Então é bacana ter essa noção, é bacana respeitar também quem acredita, quem não acredita, e também vem numa outra questão que é a nossa própria sensibilidade, o nosso próprio respeito. Muitas vezes as opiniões mais veementes sobre esses casos acabam sendo muito insensíveis e acabam machucando muitas pessoas, porque alguém pode ter vivido, alguém pode realmente ter sofrido com uma opressão demoníaca, alguém pode ter sido possuído, e você, quando você fala que é mentira, quando você diz que é charlatanismo, quando você diz que é só para ganhar dinheiro, você pode realmente machucar essas pessoas, porque você está dizendo que essas pessoas são mentirosas. E talvez elas não sejam. É uma questão duvidosa, obviamente. Mas eu acho que respeitar, é claro, né, que você não vai também fechar os olhos para tudo, mas analisar com criticidade e humanizar muito o teu pensamento é importante para conseguir interpretar com lucidez esses casos. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Darkside e essa é uma edição muito, muito, muito bonita. A capa ela tem um design um pouco mais envelhecido, a lombada ela representa bem aquela ideia dos livros de couro, e aqui na contracapa nós temos uma foto do Ed e da Lorraine Warren. A folha de guarda do livro é muito bonita, aí depois tem a nossa caveirinha querida. Tem aqui uma imagem da Divina Comédia, e aqui da serpente, aqui tem o Ed e a Lorraine, lá no Museu do Oculto, para quem não sabe. Muitos dos artefatos que eles conseguiram durante as investigações, eles catalogaram e armazenaram em um museu, que é conhecido como Museu do Oculto. E agora apenas a Lorraine está viva, o Ed faleceu em 2006, mas quando a Lorraine falecer, todo o arquivo deles, né, todas as investigações que eles fizeram, serão doadas para uma universidade. Achei isso muito interessante. Essa daqui é uma imagem deles pintando alguns quadros, né? Os quadros das Casas Mal Assombradas. Tem também a documentação fotográfica do caso dos Beckford, aquela casa mal assombrada que foi um dos piores casos que eles investigaram. Então tem aqui algumas imagens. Então, por exemplo, tem uma garrafa de Coca-Cola levitando. Tem também aqui outras imagens bem pertinentes, assim, que eu fiquei analisando, tipo, meu Deus, como que isso aqui está acontecendo? Como, por exemplo, esse abajur aqui. Mas é um material bem interessante, uma edição bem caprichada, com uma diagramação muito boa. Além dessas imagens, tem algumas transcrições de fitas, né, de sons que o Ed gravou quando ele conversava com almas ou demônios. E é uma edição bonitona também. Além disso, tem esse marcador aqui, da boneca Annabelle. Marcador bem bonito. E o livro tem um fitilho vermelho, bem bonito também.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do segundo vídeo da Semana do Horror. Eu tinha muitas informações para trazer para vocês sobre os casos que foram explanados no livro, mas eu preferi me abster para não comprometer a experiência de leitura de vocês, porque eu quero que ela seja tão incrível quanto foi para mim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês continuem acompanhando a Semana do Horror. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo e deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e acompanhar a Semana do Horror lá na página no Facebook do canal também. Até a próxima! Tchau!